começando pelo Fla-Flu, né? O Fluminense é o mandante do jogo. A gente vai mostrar aqui a provável escalação do Mano Menezes para esse jogo contra o Flamengo. Aliás, a gente não deve ter nenhuma surpresa, né? Tudo indica que o Fluminense vai ter a mesma escalação do início do jogo contra o Vasco, né? Que venceu pelo placar de 2-1 de virada. Fábio é o goleiro. Guga se mantém na lateral direita, né? Embora Samuel Xavier provavelmente deva estar à disposição para esse jogo. Thiago Silva, Thiago Santos formando a zaga e o Fuentes na lateral esquerda. Meio campo com o Hércules e o Martinelli. A linha de 3 ali à frente e o Riquelme, que ganha, né, aparentemente ganha um pouco de sequência, né? Vai fazer mais um jogo como titular. Ao lado do Arias, que deitou e rolou contra o Vasco, e o Canóbio, Cano na frente. Ao que tudo indica, Conrado, o Mano aparentemente está querendo dar um pouco de conjunto, um pouco de cara, dar uma sequência para o time, para ver se o Fluminense, porque o Fluminense, nesse início de temporada, pelo menos para mim, ainda está um pouco sem um rosto, né? Sem uma cara. Você não sabe se o Fluminense é um time ofensivo, se é um time que vai esperar um pouco mais os adversários. Ainda falta uma identidade para o Fluminense, talvez o Mano esteja buscando isso ao escalar de novo a mesma equipe, né? Sim, a gente tem que lembrar que o Fluminense foi um time que brigou contra o rebaixamento o campeonato inteiro na última temporada, né? Se salvou, então é um time, né, que foi fraco, né? Não foi tão bom assim no último campeonato. Teve alguns reforços, é verdade, mas ainda você vê pouco. Você só olha a escalação. Tem um Canóbio entrando ali, mas também não é aquela, caramba, contratou um grande craque que mudou o nível do time. Não é isso que o Canóbio vai fazer. Ele vai brigar para ser titular. Eu não sei se ele vai ser titular durante a temporada, mas por enquanto ele está sendo, acho que um cara importante, mas assim, não muda o time de patamar. Gosto da chance para o Riquelme Felipe. Tem que dar chance para o Riquelme Felipe. Primeiro pela qualidade, né, do moleque, fiz alguns jogos dele na base, ele é muito diferente, 17 anos, aquilo de sempre. Ainda vai oscilar, ainda não está pronto, é muito novo, sim. Mas nesse elenco atual ele tem que jogar porque ele é melhor que os outros. O Fluminense não tem atacante de lado melhores do que o Riquelme Felipe. Ele é um meio atacante, né? Ele pode jogar por dentro também, mas assim, principalmente jogadores mais inteligentes, né? Os caras que pensam um pouquinho mais, né? O Fluminense está precisando disso e ele vai ganhar isso com sequência. Então, a hora do estadual, a hora de botar o moleque para jogar, então vejo como positivo essa sequência para o Riquelme Felipe ali pelo lado direito. E há uma mudança de característica, né, Alex? Porque quem vinha jogando ali, né, mas era o Serna, né, que é uma outra característica completamente diferente, um jogador, né, muito vertical, de velocidade, menos articulação, menos inteligência, e o Riquelme já é um cara um pouco mais refinado, apesar de ter menos velocidade, menos experiência, mas tem um refino técnico mais apurado, né? Eu acho interessante aquilo que o jogador ele pode dar, que no caso do Riquelme é o improviso. No caso, se tivesse do lado contrário, tivesse o Keno, ele tem mais isso do que o Canóbio, vamos dizer assim, né? Sim, do drible e tal. Mas isso você também tem para o segundo tempo, né? A questão do Serna, Keno, enfim. Mas é importante aquilo que ele construiu para ter. Então, ele jogando junto com o próprio Arias ali, são os dois, acho que, mais diferentes nesse sentido. E aí, a vinda do Hércules, o Hércules é aquele cara que vai ajudar a arrumar um sistema, mas, ao mesmo tempo, ele vai precisar do restante todo, né? Eu acho que é uma dupla de volante muito boa, ele com o Martinelli. Só que a engrenagem, ela precisa fluir. No jogo contra o Vasco, aqueles 25 primeiros minutos ali, o Fluminense não funcionou tanto, né? Saiu perdendo e tudo, mas depois foi se soltando. Mas o Riquelme realmente é algo que eu acho importante demais, dar confiança para ele, dar sequência, porque a sequência também vai gerar confiança para aquilo que ele vem mostrando, cara. Tem coisa que não dá para você segurar. E esse menino... Experiência ganha jogando, né, Alex? Ganha jogando. E outra... Se não entrar, ele não vai ganhar experiência e outro nunca. Talento, cara. Talento não tem hora para Aparentemente chegar. é diferente, o menino, né? Acima da média, né? Tem que ter coragem para colocar assim. O Riquelme, ele é analisado no mundo todo da idade dele, tá? Se ele vai virar, gente... Dá para saber, não dá para saber, cedo, né? Assim, no mundo inteiro. As ferramentas ele tem, chega né? lá amanhã na Inglaterra. Você conhece de base, estuda base, trabalha num clube. Fala aí dos moleques entre 17 e 18 anos. Riquelme todos vão falar. Então, ele é observado no mundo inteiro porque ele é muito diferente para a idade dele, pelo que ele fez na base. Agora ele está fazendo a transição para o profissional, que a gente sabe que é outra coisa, mas assim... Mas só a entrada dele em campo, tem tudo para ir bem ele também. Já faz algo diferente do que se tem. Ninguém está falando que é mais craque nem nada, mas ele é muito bom jogador. Igual você falou, ele tem muitas ferramentas para fazer diferença num jogo. Ele pode, inclusive, dar uma alternativa tática para o Mano, né? Sem mexer nas peças, porque ele pode, por exemplo, fazer com que o Arias venha jogar do lado direito, onde o Arias
tá mais acostumado, pelo menos no Fluminense, a jogar, né? Mais aberto pela ponta, e o Riquelme vir fazer esse jogador mais centralizado, ou não, como foi contra o Botafogo, em que ele ficou mais pelo lado, né? E o Arias mais centralizado. Então, dependendo do que o jogo pedir, dá essa possibilidade também para o Mano mexer sem alterar jogadores. O Fluminense, né? mesmo que às vezes não faça essa mudança, mas o Fluminense melhorou, que o Arias também teve dificuldade no começo do jogo de ser esse cara centralizado. Esse lado direito, a princípio, do Fluminense, ele também funciona, acho que até melhor do que o esquerdo, no sentido geral. Porque você tem o Guga, que é um bom jogador com o pé, já começa com o Thiago, você tem o Hércules, aí você vai atrair, de repente, o Arias e o Riquelme. E no jogo do Vasco, quando o Arias ficou desse centro para a direita, ali naquele quarto que ele domina muito bem, ele foi melhor e o Fluminense, consequentemente, melhorou. Às vezes você não precisa mesmo mudar. Sim. Mas é sincronizar. Isso é o tempo, o jogo, né? O campo que vai dar. Falou do lado direito, teve aquela jogada que o Arias tenta dar uma cavadinha, né? O goleiro pega. É um passe do Guga lá de trás. Uma bola espetacular do Guga, deixa o Arias na cara do espaço, gol. Né? Tá competindo mais... Eu acho que ele tem tudo para ganhar a vaga mais desse força em relação ao Samuel, porque o Samuel sempre foi o titular absoluto, né? Jogador muito bom, tecnicamente muito bom, né? E o Guga, aparentemente, nesse início de temporada, está ganhando espaço. Só que o Mano, inteligente, já malandro, né? Falando com a experiência que ele tem, ele vai ter que estar atento, porque é normal que o Felipe também vai enxergar isso, então vai pressionar muito bem esse lado, principalmente a saída de bola com o Thiago Silva, vai deixar muito mais para o outro lado, né? Thiago Santos, aí ele vai ter que criar algum tipo de mecanismo ali para essa bola sair, ou com a bola longa, ou com uma bola, de repente, jogada, porque o Flamengo dá aquele abafa de início de jogo que o Fluminense vai ter que tomar cuidado. Vamos dar uma olhada, então, na provável escalação do Felipe Luiz, né, do Flamengo, para esse clássico contra o Fluminense. Há uma dúvida no meio-campo, né, o Arrascaeta talvez não inicie, né, ele até começou o jogo do meio da semana, como ele vem voltando de lesão, há a possibilidade dele começar no banco. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. O meio-campo com Pulgar, Gerson. E aí a dúvida, né, entre Arrascaeta e o Everton Araújo. Se o Arrascaeta não jogar, o Everton Araújo vem para trás, o Gerson vai lá para frente, né? O Gerson vai para o lado direito, onde tem jogado nesses últimos tempos. O Plata com o Bruno Henrique no ataque, uma dúvida entre o Michael e o Luiz Araújo. Há um desgaste qualquer com o Michael, então de repente ele pode ficar com uma opção no banco de reservas, mas não muda muito porque o Luiz Araújo começou a temporada também muito bem, né, voando e está pedindo passagem. Surpreende pelo pouco tempo de trabalho, né, Conrado? A parte física ainda não é a ideal, mas o Flamengo vem dando muito boa resposta, pelo menos para mim, acima do que eu imaginava para o início de temporada. Sim, o início é muito bom. E assim, tudo que a gente ouve o Felipe Luiz falar, o que a gente sabe, a experiência que ele teve em campo, as referências que ele tem, né? Principalmente, por exemplo, com o Simeone, de novo, fazendo um outro campeonato espetacular lá na Espanha com o Atlético de Madrid. Eu acho que ele fala muito de Jorge Jesus, né? Outros técnicos, mas essa questão da intensidade, da seriedade, de não aceitar 90%, ele quer 100% o tempo todo, parece que ele bebeu muito dessa fonte do Simeone. E isso eu acho que é muito importante, ainda mais aqui no nosso país, que a gente sabe que a gente ainda tem um pouco da cultura, do craque, não preciso me esforçar tanto algumas vezes e às vezes alguns times acabam caindo um pouquinho o nível de concentração. Parece, né, de novo, que ele está no começo de trabalho, não tem nenhum ano ainda à frente do Flamengo, que ele segue essa linha, né? Então é pra gente esperar, olhar com bons olhos mesmo o Felipe Luiz, que é um começo muito bom. Sobre o começo do Carioca, de novo, eu já vi com o Rogério Ceni, o Flamengo começando muito bem, já vi com o Tite, o Flamengo começando muito bem. Infelizmente, o Campeonato Carioca não é muito parâmetro, é muito baixo o nível, mas contra o Botafogo foi uma ótima resposta e agora vai ter o Fluminense. Aí, claro, Botafogo, Fluminense, aí já é um outro nível de enfrentamento. Eu acho que o Flamengo, como eu disse, né, tá jogando melhor que o Fluminense desde o ano passado. Eu acho que tem até um leve favoritismo para esse Fla-Flu pela bola que vem jogando e, claro, pelos jogadores que tem. Ô Alex, no jogo lá de Uberlândia, o Danilo começou jogando pela primeira vez, né? Teve uma chance, começou como zagueiro, o Flamengo não tomou gols, foi um jogo tranquilo, né? 5-0, né? Sobre a Portuguesa. Você acha que vai ser natural ou ele vai ter que ralar mais para conseguir tirar a vaga de alguém ali na defesa, hein?
principalmente se ele for realmente jogar como um zagueiro, como pareceu nesse início? Ralar ele vai ter que ralar, porque é natural dele ter que esperar, né, de uma maneira natural, uma chance, né? Porque tá muito encaixado, né? Se você for pegar o que o Wesley vem fazendo na lateral direita e que os dois zagueiros já vêm praticamente desempenhando, é muito difícil. Você fala, por que o treinador vai trocar, né? Então não tem falta de respeito em nada. Porém, pode ser que o Felipe ele venha mudar em algum momento. E olha que o jogo lá em Uberlândia acabou perdendo o Varela, porque ele perdeu, infelizmente, né? Alguém querido lá, e aí mesmo assim ele não colocou o Danilo na direita, porque já estava programado ele jogar de zagueiro. Mas ao mesmo tempo você sabe que vai ter esse suporte, até como o Tite acabou fazendo com o Ortiz. Poxa vida, tá jogando tudo bem, pintou lá no meio, eu vou pôr, mas se eu precisar eu sei que eu coloco ele tranquilo. Então nesse sentido eu acho que está sossegado. O que o Felipe vai ter que tomar, não tomar cuidado, até porque o time do Fluminense, ele do Mano, né, ele tenta formar aquele bloco que seja médio ou mais baixo para tentar reduzir esses espaços aqui. Dentro disso, o Mano vai ter que escolher qual dos lados que ele vai fazer esse quinto homem. Não vai fazer quinto e sexto homem, senão falta gente no meio. Falando, pode ser o Canóbia acompanhando o Wesley ou quem cair aqui pela beirada, ou se vai ser, de repente, o menino Riquelme lá, né? Porque ele usa esse meio. Porque como que eu vou marcar esses dois zagueiros? O Felipe, ele quer que você faça, você traga esses dois pontas aqui para você ficar com a linha quase de 6 e ele tem uma saída de bola lá. Agora, essa parte aqui de roubada de bola, se você está num lugar tão congestionado, você tem que tomar cuidado também nessa transição defensiva, que também pode te gerar problema. Não vejo surpresas naquilo que o time do Felipe vai fazer, nem do Mano. Só que o jogo em si pode ter aquela pedra, tipo assim, se ele sair para marcar aqui, vai abrir esse espaço. Então aí é isso que eles vão ter que tomar cuidado. Você não acha que o Fluminense, talvez no início, possa tentar pressionar o Flamengo na saída de bola? Ou você acha que vai ser o tempo todo esperando muito atrás, para trás da linha do meio campo, com um bloco um pouco mais baixo? Eu acho que pode até tentar, não sei se vai conseguir, porque eu acho que a característica desse Flamengo no começo do Felipe Luiz é justamente o Flamengo pressionar muito no começo. Eu acho que a minha expectativa para esse jogo é ver como o Fluminense vai tentar sair dessa pressão do Flamengo. Você já trouxe aqui um pouco atrás. Vai ser com a bola mais longa. A gente já sabe que o Fluminense não tem, isso é desde a época do Diniz. Não tem jogadores altos para ganhar bola longa. Você vai quebrar a bola no Cano? E o Cano lembra não, do Cano ganhando não é uma bola? aquele cara que sustenta, não é nem né, só alto. O Cano não tem como característica ser bom de cabeça. Ele não é no sentido de ganhar duelos aéreos no meio do campo. Não é fazer gol de cabeça, né? Que é diferente. Cruza, você está sozinho, ele sabe cabecear. Uma coisa é você disputar uma bola longa vindo do goleiro, do zagueiro. Não tem essa característica. Arias é baixo. Riquelme Felipe é um garoto subindo ainda. Do outro lado, Canóbio. Não tem essa característica. E ver como é que o Fluminense vai sair. Se vai tentar uma bola mais longa, mas talvez em velocidade, né? Já que o Flamengo vai estar com a linha muito alta. Ou se vai tentar sair por baixo. Tem jogadores. Se tentar sair, tem jogadores, mas é o seguinte, né? O que eu imagino que o Felipe vai fazer, ele vai tirar o Thiago, vai tirar o passe do Thiago, vai tentar dar a bola para o Thiago Santos. Vai deixar o Thiago Santos mais solto para tentar ele iniciar o jogo. E aí pode ser tem o Martinelli, é isso que eu tô falando. Né? Tem que ver como o Fluminense vai estar. Eu acho que essa vai ser ali os 15 primeiros minutos, 10, 15 primeiros minutos, a questão do jogo pra gente ver. É muito difícil você ver o time do Felipe, ele deixar os dois volantes para tirar um cara daqui e dar o bote lá. Às vezes esse cara ele vem daqui porque ele quer induzir para cá. E você tem que pressionar aqui, porque senão essa bola volta, certo? Você diz o Flamengo marcando. O Flamengo. Normalmente ele faz essa linha de 4 ou com 3, mas esses dois volantes marcados. Por quê? Porque é aqui que sai a bola. Se não sair nesses dois, o resto está marcado, vai ter que vir uma bola longa. É o que normalmente ele acaba fazendo. Então, o Fluminense certo que vai fazer isso. Condição física, o Fluminense tem de marcar em cima, mas pelo estágio de time, eu não acredito que ele vai fazer algo para marcar em cima. Muito rápido do Flamengo, se você errar o bote lá em cima, né? Um ataque pode ter mas um assim, Plata, pode ter um Bruno Henrique. E a questão ainda do goleiro do Fluminense, o Fábio, não tem essa facilidade, né? Tem goleiros, você marca a saída, né? Marca o Thiago Silva, marca aqui, deixa o goleiro livre. Sai, tem um goleiro que tem aquela quebrada forte, rasante para achar um cara lá na ponta. O Fábio não tem essa bola. Ele melhorou muito nesse aspecto, né? Sim, mas ele não é um especialista, né? Não é um cara que você vai deixar lá, preocupação que ele vai quebrar a bola e vai achar o Canóbio na ponta esquerda, nas costas do lateral. Difícil, né? Se você for ver, essa linha de 4 com os dois volantes, os dois pontas, e esses dois da frente com Arias e Cano, eles têm muita saúde para poder marcar, cara. Né? Eles têm condição. Só que é o seguinte, se eu identifico e sai, abre espaço, que é o que o time do Felipe, ele quer e faz super bem, porque onde cai a bola,
todo mundo sabe fazer algo. Vai enxergar esse espaço e vai ter 2, 3 opções de movimento para aquele que não vai receber a bola, para aquele que vai. Porque você pega um atacante desse Cano, para você pressionar os caras, você precisa ter esses volantes aqui, esses meias deles muito bem marcados. Tem que estar sincronizado, né, Alex? Então eu acho que ele não vai fazer isso de cara. É bem provável. Vamos aguardar, né? Domingo a gente vai ter uma resposta ao assistir o clássico Fluminense e Flamengo.